Então, a nossa aula de hoje, né, nós estamos agora no terceiro módulo, né, do nosso curso de Neurobiologia do Sono. Vamos discutir hoje sono e distúrbios neuropsiquiátricos, ok? Então, a primeira questão, né, que eu gostaria, né, de começar é: o que é um distúrbio neuropsiquiátrico? O que é que nós chamamos desse jeito, né? Então, na verdade, veja que aqui eu não estou falando de um distúrbio psiquiátrico nem doença neurológica. Estou falando de distúrbios neuropsiquiátricos. Então, na verdade, a gente está meio que juntando as duas especialidades, a psiquiatria e a neurologia. Isto, né, não significa que deixa de existir a psiquiatria e deixa de existir a neurologia. A questão é que hoje vários síndromes, dos quais a gente tem alterações comportamentais, eram muito mais vistas, né, pela psiquiatria, né, como as alterações de memória, alterações de humor, etc. Alterações, por exemplo, inclusive, né, alguns distúrbios mais graves, como surto psicótico, que era exclusivamente das síndromes psiquiátricas. A gente sabe também que elas ocorrem nas doenças neurológicas. E algumas alterações, né, neurológicas também ocorrem, né, nos distúrbios psiquiátricos. Na verdade, eu tenho um conjunto de sintomas que podem estar incluídos para a análise da neurologia ou da psiquiatria, e esse conjunto, né, de sintomas acabam gerando, né, um distúrbio único. Então, para a gente começar, né, eu vou fazer o roteiro, né, da nossa aula de hoje. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a classificação dos distúrbios, e aí eu vou voltar à ideia por que eu gosto mais do termo distúrbios neuropsiquiátricos. Vamos voltar um pouco, uma revisão rápida sobre os mecanismos de controle do ciclo sono-vigília, né? Falar um pouco das nossas pesquisas, deixar isso um pouco mais para o final, e falar um pouco sobre o sono e os distúrbios neuropsiquiátricos e terminar com a sugestão de leitura para vocês. Então, quando a gente fala dos distúrbios mentais, né? Então, veja, eu comecei falando de distúrbios neuropsiquiátricos. Eu estou falando de distúrbios mentais, né? Classicamente, como se era definido lá no final do século XIX, início do século XX. Então, na época, né, as primeiras classificações foram definir três grupos, que seriam os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor e a esquizofrenia como transtorno do pensamento. Então, na medicina, a gente sempre trabalha com essa questão da necessidade de classificar. A classificação ela serve por vários motivos. Primeiro, para unificar o diagnóstico. Segundo, ao unificar o diagnóstico, ao fechar o diagnóstico, facilita a gente fazer uma escolha sobre qual, né, tratamento. E também permite com que a gente faça, né, uma avaliação do meu paciente e, com isso, melhor fazer um segmento, melhor fazer o prognóstico do paciente. Essa classificação ela tem sido sistematizada há muito tempo. Aqui, por exemplo, né, esse é um livro de Freud, de 1936, né, sobre a ansiedade, onde ele vai discutir, o título do livro é O Problema da Ansiedade, onde ele vai comentar os aspectos, né, fisiopatológicos, o qual ele levanta, né, uma teoria para explicar a ansiedade, bem como tentar classificá-la para poder fazer o diagnóstico. Mas a classificação mais conhecida dos distúrbios mentais, uma classificação mais sistemática, ela tem sido feita ao longo dos últimos anos pela Associação Americana de Psiquiatria. A Associação Americana de Psiquiatria, ela, nos últimos anos, ela tem desenvolvido, né, ela tem publicado, né, o que eles chamam de DSM. Né? Então, o DSM é um manual, né, de diagnóstico e estatística de distúrbios mentais. Então, no sentido de fazer, né, uma sistematização desses distúrbios. Então, aqui nós temos o DSM-3, depois nós tivemos o DSM-3 revisado, o DSM-4, né, o DSM-4, né, atualizado e revisado, e recentemente nós tivemos a publicação do DSM-5.
Nós temos, inclusive, já a tradução desse manual, né, já bastante utilizado. O DSM-5, a gente queria fazer alguns comentários sobre ele. E aí, esse comentário é um comentário crítico, né, sobre os problemas que o DSM-5 trouxe. O DSM-5, né, aqui é um cartoon, né, publicado, né, na comunidade, né, americana. Claro, nós estamos falando do DSM, esse manual, que é da Associação Americana, né, de Psiquiatria, não é da Organização Mundial de Saúde, né, exclusivamente dos Estados Unidos, mas é um manual, né, são referências que é utilizado no mundo inteiro. Então, aqui é uma brincadeira, ou seja, que estava durante, né, a elaboração do DSM-5, a conferência, e aqui diz, ó, dê um nome a uma doença e ganhe um prêmio. Por que que tem esse cartoon, né, essa sátira, né, com o DSM-5, né, nesse aspecto? Na verdade, é que a ideia, né, que o DSM-5, na reformulação dele, ele criou novas doenças, ou ele, né, tornou patológico condições normais, condições que antes eram consideradas condições normais. Vejamos este livro. Este livro ele foi escrito pelo Alan France. O Alan France ele é um médico, psiquiatra americano. Tá? Ele foi o responsável pela elaboração, né, pela organização do DSM-4 e também do DSM-4 revisado. Ele foi o coordenador geral. O Alan France, né, no prefácio desse livro, ele diz, olha, eu estava, né, satisfeito com minha vida, porque eu estava aposentado, considerava do que eu já tinha contribuído bastante, né, com a psiquiatria americana e a psiquiatria mundial, então eu me aposentei e estava fazendo aquilo que eu mais gosto, que é cuidar dos netos. E aí o Alan France disse, olha, mas eu tive que voltar à tona, eu tive que voltar à atividade da psiquiatria. Por que eu tive que voltar? Porque eu não concordo com o DSM-5, isso que o Alan France diz. Então, ele escreveu esse livro chamado Save Normal, ou seja, Salve o Normal. Então, ele está dizendo, né, aqui o subtítulo do livro, né, que é uma revolta contra, né, a falta de controle no diagnóstico psiquiátrico no DSM-5, e que essa falta de controle era em decorrência da interferência da grande indústria farmacêutica, né, e a medicalização da vida do dia a dia. Então, ele diz, olha, nós não podemos aceitar o DSM-5. O mais interessante é que, se nós formos avaliar o DSM-5 mesmo, para que serve esse manual, né, a gente não usa, nem os americanos, nem o mundo inteiro, nenhum DSM-5 no seu dia a dia da prática clínica. Mas ele serve para fazer algumas orientações. Mas o DSM-5, ou o DSM-3, 4, 5, eles têm sido utilizados muito como uma padronização na pesquisa, né, de comportamentais. Então, isso é importante. Então, na questão de pesquisa, é que ele tem mais influência. E o que o Alan France diz, olha, nós não podemos concordar com o DSM, precisamos superar, nós precisamos enterrar o DSM-5, nós não precisamos utilizar. Para vocês verem, né, até o DSM-4, em relação no capítulo que nós nos referimos, por exemplo, a uso e abuso de substâncias químicas, você tem duas diferenças, né, em usuário, né, de álcool. Você tem o sujeito, né, que, né, usou, né, o álcool, né, fez um episódio ou 2 episódios de abuso de álcool, e o outro sujeito que você caracteriza como alcoolismo. Então, são duas características diferentes. Ou seja, o alcoolismo é um indivíduo que é dependente, que tem suas funções sociais, funções do seu dia a dia, funções familiares e etc., prejudicada pelo uso excessivo do álcool, além de já ter alterações biológicas, é um indivíduo que tem, inclusive, a dependência do álcool. Inclusive, quando você retira, né, o uso do álcool, o indivíduo tem as manifestações, né, da ausência, né, do uso do álcool.
O outro caso, que é o uso abusivo, né, é um indivíduo jovem que, por um momento ou outro, ele usou naquele dia, ele vai, por exemplo, um jovem universitário que acaba de entrar na universidade e vai para a calorada e bebe uma grande quantidade e acaba sendo internado porque ele passou mal por causa do uso excessivo. Então, para aquele jovem, eu vou colocar o diagnóstico dele como abuso do álcool. Agora, aquele indivíduo que já faz mais de 6 anos, que usa álcool continuamente, várias horas, vezes ao dia, que tem prejuízo da sua vida social, quando se retira os parará, 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 né? Ele é considerado como alcoolismo. São dois diagnósticos diferentes. No IDSM-5, se torna-se um único diagnóstico. Ou seja, o indivíduo que tem o uso do álcool que atrapalha a sua vida há muito tempo, que hoje nós consideramos como alcoolismo, né? Ele se iguala ao indivíduo que fez um único episódio de excesso do uso do álcool. Né? E aí, como se o tratamento fosse idêntico para os dois sujeitos, são duas condições diferentes. Então, por ter essa dificuldade, né, esses problemas graves no DSM-5, né, tem sido feito outras propostas, né? E aí o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, né, faz a seguinte ponderação. Bem, como o DSM, né, ele é utilizado muito em pesquisa, nós vamos propor um outro modelo de avaliação, né, da doença mental ou das doenças relacionadas, né, ao comportamento, né, em relação, né, a critérios para você fazer pesquisa. E aí ele criou isso, né, que é chamado RDoc, que é em português seria uma iniciativa para critérios baseados no domínio, né, para ser utilizados em pesquisa em doença mental. Então, esses critérios, né, eles são baseados, né, em domínios, né? Esses domínios, né, eles têm algumas características interessantes, e aí nós temos aqui desse lado os domínios, né, que são domínios relacionados à valência negativa, valência positiva. O que significa? Ou seja, que são comportamentos que deixaram de acontecer, ou comportamentos que apareceram, né, ou aumentaram de intensidade. Aqui, domínios dos sistemas cognitivos, aqui significa atenção, memória, tomada de decisão. Aqui são domínios dos processos sociais, seja a interação um com o outro, a formação de grupo, a liderança de grupo e etc. O outro domínio, que são os sistemas regulatório, né, e do despertar, né, e os sistemas sensório-motores. E aí a gente tem, né, olhar esses domínios dentro das questões do ambiente, das dimensões comportamentais, das dimensões do sistema nervoso e olhar isso durante o desenvolvimento neural. E desenvolver isso em níveis de genes, moléculas, células, circuitos neurais, sistemas fisiológicos, comportamentos e os autorrelatos. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala, né, em diagnóstico, na psiquiatria especificamente, um dos critérios fundamentais no diagnóstico da psiquiatria clássica é o autorrelato. É o quanto que o sujeito chega e diz, olha, que ele está sofrendo. Porque, classicamente, na psiquiatria, essa sempre teve uma discussão entre a psiquiatria mais, né, próximo da filosofia, né, e a psiquiatria mais biológica. Na verdade, essa discussão ela não tinha muito sentido, mas o que ocorria era que não há nenhuma possibilidade de utilizar um marcador biológico ou qualquer outro exame físico, né, ou um exame complementar em que eu possa medir o sofrimento do sujeito. O sofrimento só é possível pelo relato do sujeito. E o sofrimento, né, que é o sofrimento, nós vamos botar agora entre aspas, o sofrimento mental, né, é um elemento fundamental para o diagnóstico em psiquiatria. Porque alguns comportamentos você vai considerar patológico quando aquele comportamento ou aquele distúrbio comportamental ele leva ao sofrimento mental.
E o sofrimento mental só é possível pelo autorrelato. Então, desta forma, né, grupos, e a maioria, podemos dizer assim, da psiquiatria negou qualquer, né, interação com a biologia, né, com os aspectos biológicos, ou com busca de marcadores, né, biológicos. E aqui, nessa iniciativa do Instituto Nacional de Saúde Mental, há as duas coisas. Há a questão do autorrelato, porque no autorrelato, realmente, somente através do autorrelato, eu posso definir, né, o sofrimento mental, mas eu preciso olhar também, além do autorrelato, o comportamento do sujeito, os dados fisiológicos, os dados de circuitos neurais, celulares, moleculares e genéticos. E, na verdade, o diagnóstico ele deve ser feito nesse conjunto. Esse conjunto, o olhar desse conjunto em todos esses domínios. Então, isso que é o que foi, né, mudado. E aí, para cada domínio desse, né, que aqui no caso são os domínios de valência, de cognição, de sistemas de processos sociais, e os domínios regulatórios, né, eles estariam, né, relacionados a 3 subdomínios. Então, esses aqui são os domínios principais e os 3 subdomínios. O subdomínio do alerta, o subdomínio da ritmicidade circadiana e o subdomínio do ciclo sono e vigília. Então, isso significa que para qualquer distúrbio mental, para que eu consiga fazer um estudo, uma pesquisa, uma avaliação baseada nesses critérios, eu tenho que olhar, né, o estado de alerta do sujeito, a ritmicidade circadiana e o ciclo sono-vigília. E aí, para cada um desses, para o alerta, a ritmicidade circadiana e para o ciclo sono-vigília, eu vou olhar, que isso aqui, né, seria, né, o subsistema, esses níveis, né, no nível genético, no nível molecular, no nível celular, no nível de circuito, no nível fisiológico, no nível comportamental, no autorrelato, né, e naquilo que nós chamamos, né, de paradigma. O que é que significa? Olha, se eu for olhar aqui no nível molecular, eu tenho várias substâncias químicas, várias moléculas. Acetilcolina, adenosina, CRF, citoquina, dopamina, GABA, galanina, glutamato, histamina, hiprocatina, hiroxina, norepinefrina, o neuropeptídeo Y, serotonina, vasopressina. Aqui, nessa sequência, está na ordem alfabética, não de importância. Mas é que eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que ver que cada molécula dessa pode estar relacionada a um desses 3, né, construtos aqui do domínio, né, dos sistemas regulatórios. Nível, né, celular, por exemplo, o hipotálamo anterior, o prosencéfalo basal, núcleo da RAF, lóculo cerúleo, a hipotálamo, né, lateral, o hipotálamo posterior, o trato mamilo, né, pontino, né, o tálamo mediano, o tálamo reticular, e etc. Então, são estruturas neurais, né, importantes, né, que eu tenho que olhar e avaliar. Em termos de circuitos, né, por exemplo, o sono não REM, o prosencéfalo basal, hipotálamo, né, as projeções anteriores do hipotálamo, que vão promover, por exemplo, né, o despertar, né, as projeções talamocorticais, os núcleos, né, pontínuos do tronco cerebral, os núcleos relacionados com a ritmicidade circadiana, né, e etc. Em termos fisiológicos, atividade metabólica cerebral, a capacidade para a vigília com níveis baixos de estimulação, marcadores eletroencefalográficos, como os fusos, as ondas lentas, as ondas tetas, movimento muscular, movimento dos olhos, né, a amplitude de sono não REM, de sono REM, medidas fisiológicas de sonolência, né, a medidas, por exemplo, do drive, né, homeostático do sono, né, a medidas, por exemplo, de aspectos fisiológicos baseados em sexo, níveis hormonais, etc., latência do sono, né. Todas essas coisas são elementos fisiológicos que a gente deve avaliar nas pesquisas com distúrbios mentais. E a outra parte comportamental, né? Ou seja,
a co-sleep, ou dorme sozinho, né? O quanto que o indivíduo, por exemplo, ele administra seus estados de vigília, né, e de sono, comportamentos motores durante o sono, os padrões de atividade e repouso, limiar do despertar, né, comportamentos sexuais específicos, né, privação do sono, inércia do sono, o tempo, né, de horário de dormir, a variabilidade disso e etc. Então, são funções, né, que a gente vai, né, avaliando de uma forma mais complexa. O autorrelato, os níveis de alertas, os relatos de sonhos, de fadiga, um índice, por exemplo, que nós temos de qualidade do sono, de severidade de insônia, de horário do sono, como diário de sono, sintomas relacionados a sono, sonolência, né, e etc. Então, isso, né, e dentro dos paradigmas, né, que são paradigmas, né, no caso que está se falando, é de medidas metodológicas que a gente usa para fazer a avaliação dessas questões que nós comentamos. Por exemplo, o teste, né, de latência, né, do Think Taper, né, que é uma sequência que você faz, né, poderia estar aqui no computador, ou no celular, eu tenho um sistema que, quando ele dá um sinal, eu tenho que apertar um determinado ponto, e aí eu vou ver a latência para isso, a duração, os erros, o acerto e tal. A latência para manter o sono, né, um teste de latência múltipla, né, a atividade, né, neuronal que determina, né, o sono de ondas lentas, a amplitude, duração de fuso, o tempo total de sono, né, o início da vigília após, né, o início do sono, a duração da vigília, né, após o início do sono, etc. Todos são fenômenos, né, que são possíveis, né, estar medindo e que são metodologicamente variáveis que a gente consegue estabelecer. Então, olha, veja, o que eu chamo a atenção é que a questão da ritmicidade circadiana e o ciclo sono-vigília, né, ela é incluída dentro dos domínios, né, no caso dos domínios de sistemas regulatórios de alerta, né, que vão, né, determinar, né, a forma como você deve estudar ou fazer pesquisa, né, em distúrbios mentais, se você quer utilizar, né, esses paradigmas do RDoC. Então, recentemente, né, tem um trabalho aqui, anúncio que você está estudando aqui na UFRN, né, ketamina, né, como uma droga para usar, né, como tratamento, né, de depressão. Então, se você vai usar determinada droga para usar a depressão, você vai usar a depressão, os sintomas depressivos, mas também você vai usar sintomas relacionados a esses domínios, como os domínios do sono, da ritmicidade, do alerta. Ok?